Fala, amigo apostador, tudo beleza com vocês? Amanhã é sexta-feira e é dia do nosso quadro aqui, Sextover. Se você ainda não conhece o Sextover é o nosso quadro para analisar os jogos do final de semana que podem sair mais gols. Então, se interessou, fica comigo depois da vinheta que eu vou mostrar. Volta, turma, então aqui, se você não conhece ainda nosso canal Sertão Trader, nós estamos 2 vezes na semana mostrando aqui vídeos de casas de aposta, tudo que envolve o mundo das apostas esportivas, principalmente voltado para o apostador iniciante, aqueles que estão começando agora. E toda sexta-feira a gente tem um quadro aqui que é o Sextover, né? Já teve o primeiro Sextover semana passada, tivemos uma boa média de acerto nas dicas que a gente deu aqui. Então eu vou mostrar as dicas e palpites hoje para 5 jogos do final de semana, né? Ao redor do mundo. A gente aqui da Sertão Trade escolheu esses jogos baseado nas estatísticas, mas eu quero sempre que você leve a sua análise da estatística para o jogo no live, ou seja, você tem que pegar esse jogo com uma cotação maior do que ela abre, porque as cotações de gols, principalmente nos campeonatos que a gente opera, que é Premier League e Bundesliga e Campeonato Brasileiro, geralmente eles abrem um pouco abaixo a cotação, a partir de 1,40 quando é o over HT, a partir de 1,65 quando é o FT. Então você tem que ficar ligado para o jogo começar primeiro, aguarda sempre os 10 primeiros minutos, veja se o jogo tá lá e cá, se tá as duas equipes buscando o jogo, finalizando, saindo escanteios, e aí você faz a sua aposta no live, tá certo? Então, a gente sempre faz isso aqui na Sertão Trader. Pega os números frios, que são os números das estatísticas, e analisa o jogo ao vivo. Então, você tem que se preparar para assistir esses jogos, mas são jogos de muita qualidade. Se você quiser fazer uma dupla no pré-game também, escolha os 2 jogos que você acha que vai ter mais certeza de que vai sair o gol. Faça uma duplazinha no máximo, não arrisque muito em múltipla. Se você fizer uma dupla, pode ser que você se saia bem aí. O primeiro jogo que eu vou mostrar aqui é da Bundesliga 1, né, que é a primeira divisão da Alemanha, e a gente vai olhar aqui como é que está a tabela da Bundesliga. A Bundesliga tem o Bayern de Munique em primeiro colocado, com o Dortmund bem atrás, aqui apenas 1 ponto de diferença. Então essa briga entre Bayern e Dortmund está ficando cada vez mais acirrada, e lógico que os jogos que vão envolver essas equipes são jogos que as equipes vão ter que partir para cima. Eu escolhi da Bundesliga o jogo do Bayern de Munique contra o Schalke 04, tá aqui ele aqui, quer ver? Aqui, vai ser no sábado, né, dia 13 de maio, às 11h30 da manhã. Então se prepara para assistir esse jogo aí, para acompanhar esse jogo no live, porque esse jogo tem tendência a sair gols, né? Bayern de Munique e Schalke 04. A cereja do bolo tá aqui no site Success Stats, que eu vou sempre aqui procurar aqui a tabela de Contextual Average, como eu já falei no primeiro vídeo do Sextover, que é essa tabela aqui que dá a ideia se vai sair muito gol na partida. E a primeira coisa que a gente olha aqui, tá 3.17 o AVG total, né? A chance de gols total aqui tá em 3.17. Como eu falei na semana passada, sempre que esse número aqui nessa tabela tiver acima de 3, a tendência é de sair bastante gol nessa partida. Vamos ver como é que tá aqui mais embaixo, que essa parte aqui é do over 2,5, a linha, tá em 54, não tá uma linha muito alta assim, mas olha aqui o HT, o HT tá em 73%. É a dica que eu vou dar para sair um gol no primeiro tempo de Bayern e Schalke. Lembrando que no último jogo do Bayern de Munique bateu o over 2, né? Porém não bateu o HT. Então eu acredito que nessa partida é muito difícil o Bayern ficar 2 jogos seguidos sem bater o HT. O Bayern de Munique, ele tá precisando ganhar para se manter na liderança aqui, né? Para o Dortmund não alcançar. E o Schalke 04 tá aqui na boca da zona de rebaixamento, então ele precisa vencer para o Bochum e o Stuttgart não alcançar ele. Então os 2 times precisam muito da vitória, que é o que eu sempre falo de must win. Então se os 2 times precisam da vitória, é claro que não vai ter nenhum time esperando o outro se defendendo. Então a dica que eu vou aqui é o over HT, que está em 73% de chance. Lembrando, espera os 10 primeiros minutos, se o jogo estiver lá em cá, plante sua aposta, escolha ali uma cotação mais ou menos de 1,65 a 1,70 e vá no HT. Essa é a primeira dica de hoje.
Segunda dica de hoje, a gente vai para a Premier League. Já estou aqui na tabela da Premier League para a gente analisar, né? E é como eu falo sempre, escolham times que precisam do resultado. Então aqui na Premier League é algo parecido com o que está acontecendo na Bundesliga, ou seja, o Manchester City também está um ponto na frente do Arsenal, que é o segundo colocado. Lembrando que o Arsenal passou o campeonato inteiro em primeiro, tinha uma frente muito boa sobre o City, e o City começou a ganhar tudo, ó, que é a forma do City sempre ganhando, e o Arsenal tropeçando, tendo alguns empates, o City conseguiu ultrapassar. Então o jogo que eu vou escolher é Arsenal e Brighton. Por quê? Porque o Arsenal está aqui precisando vencer, né, para chegar no City, e o Brighton também precisa vencer, porque o Brighton está fazendo um bom campeonato. Se ele vencer, ele pode ultrapassar o Tottenham, que já é na zona aqui, ó, da Europa League. Então imagina o Brighton jogar a Europa League, como seria bacana para um time que é um time secundário na Inglaterra, né? Então seria muito interessante. Então os dois times vão precisar se atacar. Vamos dar uma olhada. O jogo do Arsenal e Brighton vai ser no domingo, dia 14 de maio, 1h30 da tarde. Se prepara para assistir, esse jogo vai ser bom. Ó como tá verdinho aqui. Lembra que eu falei no último sexto, e quando tá verdinho é interessante aqui no Soccer Stats você analisar para gols. Eu vou clicar aqui para a gente abrir e buscar a nossa famosa tabela de Contextual Averages, né, gente? Que é a tabela que nos dá a ideia. Então, Contextual Average, cheguei na tabela aqui, 3,81. Sempre que esse número do AVG total der mais de 3, tendência é boa de gols em tudo. Então, associando com que as duas equipes precisam do resultado e que tem a chance boa, você analisa no live para ver se vale a pena entrar. Qual é a minha dica aqui, ó? A dica aqui para o over 2,5 tá ótima, né, 82%, e também no HT tá boa também, 85%, para sair um gol no primeiro tempo. Você pode ir no gol no primeiro tempo se a partida já começar pegando fogo. Se a partida começar estudada, um pouco assim mais difícil, eu oriento você a ir no over 2, é o handicap asiático de gols. Como é o over 2, relembrando, se só sair 2 gols, a casa lhe devolve a aposta, então você não perde nada. Lembrando que você deve pegar uma cotação acima de 1,65 para valer a pena no longo prazo. Eu gosto de pegar quando dá 1,70. Quando dá 1,70 eu planto o meu over 2. Essa cotação vai abrir baixa, né, porque a casa de aposta sabe que a tendência é alta. Então você pode esperar um pouquinho mais, ali 12, 15 minutos ou até 20 minutos do primeiro tempo para escolher fazer sua entrada. Então a dica de Arsenal e Brighton é over HT, over 0,6 HT para sair um gol no primeiro tempo, ou over 2 asiático no FT, no Final Time, para sair pelo menos 3 gols, né? Se sair 2, você tem o void, se sair 3, você mata a aposta. Então o Arsenal vai para cima do Brighton e o Brighton vai para cima do Arsenal. Terceira dica do Sextover, nós vamos para Bundesliga número 2, né, que é a segunda divisão da Alemanha, e a gente vai analisar a tabela primeiro aqui para a gente entender por que eu escolhi esse jogo da Bundesliga 2. Eu vou escolher o jogo St. Pauli contra Düsseldorf, que são dois times que vêm jogando bem, e eles estão empatados em pontos, ó, e quase aqui chegando na parte que vai disputar o playoff para chegar na Bundesliga 1. Então vamos olhar aqui como é que tá St. Pauli versus Düsseldorf. Aqui, ó, não tá tudo verdinho, mas o jogo vai ser sábado, né, às 16h30. Se prepara também para assistir esse jogo aí. Lembra que eu quero que vocês aprendam a corroborar os dados que vocês estão vendo na pré, né, no pré-game, na análise pré, para você também ver se o jogo vale a pena no live. Se o jogo começar modorrento, sonolento, não entra, viu, turma? Principalmente se for no HT. Se o jogo começar estudado, pode entrar no Final Time, entendeu? Para sair alguns gols na partida. Vamos ver aqui a tabela famosa de Contextual Average, está aqui, ó. Não chega a ser 3, né? Eu queria que esse número tivesse um pouco mais alto aqui, mas não está. Está em 2,54, mas pela necessidade de vitória, o must win das duas é interessante. A linha de 2,5 está baixa, 50. A linha de HT está em 66, 66. A gente escolheu esse jogo, mesmo com esses números um pouco abaixo, por causa justamente que os dois times estão jogando bem e também eles estão disputando uma vaga para a primeira divisão no ano que vem, no Campeonato da Alemanha. Qual é a orientação aqui? Pode ir no over HT ou pode ir também no over 2 Final Time FT para sair pelo menos 2 gols asiáticos. Terceira dica, over HT e over 2 St. Pauli Düsseldorf da Série B da Alemanha. Quarta dica aqui do nosso Sextover, nós vamos voltar para a Alemanha, que eu tinha esquecido de falar dessa aqui quando eu falei do primeiro jogo da Alemanha, da Bundesliga 1, que vai ser o jogo Stuttgart e Leverkusen. Olha o Stuttgart aqui na tabela, está na zona, praticamente na zona de rebaixamento para a segunda divisão da Alemanha, e o Leverkusen está aqui, ó,
ou bem próximo, dá para disputar aqui provavelmente a Liga Europa, se eu não me engano, né? O Leverkusen ganhando aqui fica entre os 5 primeiros aqui, eu acredito que é os playoffs da Liga Europa, não lembro direito aqui com relação à Alemanha como é a classificação. O jogo vai acontecer no domingo, dia 14 de maio, às 11h30 da manhã, e já tá tudo verdinho aqui, ó, que deixa a gente com o olhinho brilhando aqui, ó, quando tá tudo verdinho. Vamos ver nossa tabela de contextual average, como é que tá a chance de gols. Então aqui, ó, 2,80, bem próximo de 3, como eu falei, quando tá acima de 3 aqui é o filé, mas dá para pegar um pouquinho perto de 3 aqui também. A linha de over 2,5 tá baixa, tá 56, né, mais ou menos aqui, mas a linha do HT tá melhor, tá 74%. Então eu oriento vocês a irem aqui em Stuttgart Leverkusen no over HT, que tá bom, ou no over 2 também, tá certo? Vocês podem ir no over 2 tranquilamente, porque os dois times precisam da vitória, apesar de que não tá tão alta aqui o over 2,5, né? Eu gostaria que essa porcentagem estivesse um pouco mais alta, mas a gente aqui da Sertão Trader acredita tanto no over HT como também no over 2 asiático. Por que eu estou sempre dando praticamente a mesma dica? É porque são os mercados que a Sertão Trader gosta de operar, né? A gente gosta de ver se sai um gol no primeiro tempo, e também o over 2, porque é um handicap asiático, a gente fica numa linha confortável de que só sai 2 gols. Por exemplo, se o jogo for 1-1, a gente não perde e a casa devolve o nosso dinheiro. Vamos para a última dica? Última dica, a gente vai arriscar aí pro Brasileirão, né? Que a gente tá vendo que o Brasileirão tá tendo muitos jogos com gols, e a gente escolheu o jogo Palmeiras e Bragantino. Por que Palmeiras e Bragantino? Porque o Palmeiras, ó, vem arrasador no Brasileiro aqui, ó. Os últimos jogos do Palmeiras, tá vendo aqui? 2-1, 2-2, 2-1, 5-0, 4-1. Então, nos últimos 2 jogos, o Palmeiras fez 9 gols. Então, assim, é um time, Abel Ferreira, aquele time do Palmeiras é encantador, né? Eles jogam pra cima mesmo. E a gente escolheu o Palmeiras contra Bragantino, porque o Braga é um time que tá jogando pra cima também, tá se envolvendo em muitos gols. Olha os últimos jogos dele aqui, 2-2, 3-3. Então, tem chance sim de sair gol. Vamos, aqui no caso do Brasileiro, a tabela ainda tá muito assim, enviesada. O que eu quero dizer com isso? Como nós não temos tantos jogos, a tabela de contextual averages ela não vai dar muitos resultados pra gente. Então a gente não tem como analisar, por exemplo, aqui, ó, se eu clicar aqui em Palmeiras e Bragantino, você vê que tá 100, 50%, não tem muito assim aquela fidelidade se já tivesse saído pelo menos uns 10 jogos do Campeonato Brasileiro. Como tem poucos jogos do Campeonato Brasileiro, se não me engano nós estamos na 6ª rodada, parece, o que a gente tem que se basear é essa tabela mesmo aqui que a gente tá vendo. Se a gente for lá na tabela de contextual averages, vai dar resultados bons, né? Porque tem pouca amostragem, 3,84. Só que não vá só por essa tabela de contextual average. Aqui, ó, dá números bem altos, né? 75% aqui no over 2,5, 75% no HT, 100% de ambas marcam entre os dois, né? A chance. Mas não confie muito quando o campeonato ainda está no começo para ir nessa tabela aqui do Soxer Stats. Você tem que ir mesmo pelo que você está acompanhando, né? E são esses jogos aqui, ó. Bragantino e Palmeiras, os últimos jogos estão envolvendo em muitos gols. Qual é a orientação Sertão Trader? Gol no HT, gol no half time, né, para sair um gol no primeiro tempo, se a odd chegar lá em 1,65. Lembrando que as odds do brasileiro elas começam um pouquinho mais altas do que as odds do campeonato alemão, por exemplo, que o campeonato alemão já tem muito gol no HT. Então você pode esperar menos tempo para fazer a sua entrada. Eu acredito que sai gol no primeiro tempo e acredito que sai pelo menos 2 gols na partida, mas aqui você pode tentar pegar o over 1.5 FT para você matar mesmo se sair 2 gols, entendeu? Eu acredito num jogo movimentado, num jogo em que nenhuma das duas equipes vão ficar se aguardando, se esperando, porque são equipes que tentam bastante o gol. O que eu peço para vocês? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Toda sexta tem Sextover. Esses foram os 5 jogos aqui para vocês analisarem. Lembra, aqui é uma análise pré, uma análise fria. Não tem bola de cristal aqui, tem análise estatística que vocês vão levar para esses jogos no live. Se quiser fazer na pré, pode fazer uma dupla naqueles que você acham que vai ser mais fácil de sair gols. Então, comenta aqui embaixo se você está gostando do nosso Sextover. Um forte abraço, dá um like, valeu!